Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, de número 358. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos construir uma ponte em Joinville. Ai. Sua voz é muito ruim, viu, Bibo? Eu sou o Guilherme Franco e eu creio que essa pandemia é uma grande oportunidade para a igreja ser uma grande voz profética no meio desse caos. Ô, louco! Olha aí, gente, estou aqui com o meu amigo Guilherme Franco, que já apareceu num BTcast aqui, que nós gravamos ao vivo lá em Fortaleza. Verdade. O nome do episódio é Igreja Urgente. Olha aí, nós temos um BTD lá em Fortaleza. Bem-vindo mais uma vez aqui ao BTcast, Guilherme. Ô, Bibo, obrigado, cara. Até que enfim você me chamou, né, cara? Aquele lá foi meio assim, eu tava no evento, então eu tive que participar, mas agora, depois de muito tentar, você me chamou, graças a Deus, cara. Feliz demais de estar aqui. Ai, se fazendo. Gente, tô aqui porque eu quero que o Guilherme compartilhe um pouco da sua história, de como surgiu a Ponte, uma igreja ali em Recife, que agora não é só de Recife, né? Tem Natal também, e tem outra cidade que eu não lembro o nome agora, enfim. Olha só, quero compartilhar com vocês essa história porque ela é inspiradora. Mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, Senhor Tuller, amplifica minha voz, porque nessa semana nós temos a Confraria Bibotalk. Gente, é nesta semana a nossa segunda Confraria Bibotalk. Meu irmão, minha irmã, quinta e sexta, a partir das 20 horas, você já tem compromisso marcado lá no canal do YouTube do Bibotalk. Sério, cara, é o seguinte, ó, você curte já a qualidade do nosso conteúdo. Agora tu imagina nós fazendo, eita, pera, é muita emoção, gente, é muita emoção. Nem corrige, editor, deixa aí pro pessoal ver que eu sou ser humano, que eu erro. Gente, olha só. Vocês já conhecem a nossa qualidade. Agora, imagine uma live com qualidade de televisão. A nossa confraria é nesse nível. Eu só não sou bonito, e nem o Mac. O Mac até tem um olhinho atraente e tal, e eu tenho um olho atraente em outro aspecto, né? Um atrai o outro, que eu sou vesgo. Mas é o seguinte, cara, ó, pensa numa qualidade de televisão. Pois bem, é o nível da nossa qualidade na Confraria Bibotalk. É isso, mano. Nós vamos apresentar qualidade de conteúdo que você já está acostumado, e a nossa live não é só uma câmera não, irmão. É várias câmeras, é corte, vai pra lá, vem pra cá, interação ao vivo. Gente, é o seguinte, assiste lá a primeira confraria, ela tá disponível no nosso canal no YouTube. Assiste para você ver o nível técnico. E a gente vai estar então nessa segunda confraria agora com o tema Profetas. André Heinck, Igor Miguel, Victor Fontana e Ângelo Basso nesses 2 dias de evento maravilhosos. Temos o apoio cultural da ABC2, Associação Brasileira Cristãos na Ciência, que tem aproximado esse diálogo entre a fé e a ciência. Cara, você precisa conhecer a ABC2, Escola Convergência, que é estudar teologia online, é com a Escola Convergência, e também a Thomas Nelson Brasil, que tem lançado aí ótimos livros de teologia, nova coleção do Tolkien e por aí vai. Então é isso, marca na sua agenda, põe o relógio para despertar, porque 13 e 14 de agosto de 2020, a partir das 20 horas, nós temos a segunda confraria Bibotalk, beleza? Tem que se inscrever. Por que tem que se inscrever? Porque nós vamos fazer sorteios ao vivo, e altos sorteios, tá? Mas você precisa estar assistindo para poder reclamar o brinde, reclamar o curso que você pode ganhar, ou os livros, enfim, tem muita coisa legal que será sorteada. 13 e 14 de agosto, a partir das 20 horas, do canal do YouTube do Bibotalk, a segunda confraria vai acontecer. Eu espero vocês lá. Atenção, você que é mantenedor do nosso ministério, saiu um BTcast M hilário. Está eu, Paulo On, Alex
o nosso alemão de sunga, e um amigo nosso, o Israel Valneicel, falando sobre histórias do seminário. Meu irmão, minha irmã, ficou muito bacana. E assim, era pra ser ter um episódio mais leve, mas, mano, não dá pra ser leve com Paulo On e Alex, né? Então, assim, teve umas reflexões bem legais lá, além de histórias engraçadas e divertidas. Enfim, você que é mantenedor do Bibotalk deve ter recebido um e-mail em mantenedores@bibotalk.com com um link para você acessar e ouvir este episódio. Quem está na nossa lista de distribuição ou grupo no Telegram exclusivo para mantenedores, já pode ouvir o episódio de semana passada. Se você não está lá ainda, aproveite. Bem, Bibo, não recebi nada no meu e-mail aqui. Cadê? Eu quero ouvir esse episódio e eu sou mantenedor. Calma, dá uma olhadinha com calma aí na pasta spam, no lixeiro. Se não achou mesmo assim, mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Mantenedor, olha só, às vezes eu vejo assim, mensagens inbox. Mas, cara, quando eu não olho, eu não fico olhando inbox, gente, de Instagram, de, sabe, Facebook mesmo, esquece, nem olha aquilo lá. E Twitter, não dá. E às vezes eu vejo que o mantenedor mandou mensagem, tipo, há um mês atrás. Aí pode parecer que a gente não dá atenção pros mantenedores. Cara, não, a gente dá atenção, só que você tem que falar nos canais certos. E o canal certo é mantenedores@bibotalk.com. O e-mail está aqui na descrição deste podcast. Vocês são importantíssimos para nós. É claro que a gente dá atenção, mas assim, às vezes no inbox, galera, não dá. Eu não dou conta de direct, de inbox, não dá. Eu preciso viver, eu preciso produzir conteúdo e, cara, é muito conteúdo lá. Beleza? Então é isso. BTcast exclusivo para mantenedores acabou de sair. Se você quiser ouvir este episódio ou os outros mais de 20 episódios exclusivos para mantenedores, torne-se um mantenedor. E é o mesmo e-mail, mantenedores@bibotalk.com. Gui, antes de começar a falar um pouquinho sobre a ponte, eu acho que seria legal o pessoal saber quem é o Guilherme Franco. Guilherme Franco por Guilherme Franco. Cara, eu sou mato-grossense. Nasci numa cidade chamada Alto Araguaia, muito pequena. Meu pai era pastor missionário nesse lugar aí. A gente ficou 9 anos lá. Vim pra Recife. Sou casado com a dona Bruna, a mulher que manda na minha vida, na nossa casa. Há 12 anos já, cara. Tenho 2 filhos. O Luca tem 5 anos e a Esther, que tem 1 ano e 6 meses. E estamos no ministério já. Começamos a ponte há quase 7 anos lá em casa. Há 6 anos tivemos o nosso primeiro culto público. E fiz Seminário Presbiteriano do Norte, cara. Sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte. Também cursei administração de empresa no Mackenzie. Tá aí, ó. O cara fez da administração, olha aí. A gente começa a descobrir algumas coisas. Pois é, cara. Mas já fiz de tudo na vida, cara. Já exportei fruta, já exportei gin, já tive avestruz, já tive estúdio de música. Como é que é? Já joguei futebol na Inglaterra. Como é que é do avestruz? É verdade, cara. Eu joguei futebol na Inglaterra também, cara. E aí quando eu voltei, eu juntei uma graninha, fiz um estúdio de música. Aí quando eu queria ir pro Mackenzie, São Paulo, meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu vendi as coisas, aí tinha uma oportunidade na época. É assim, esses rolos aí, o cara compra. Sim. Você compra um ovo da avestruz por um preço, depois o mesmo ovo vale não sei quanto, aí aqueles pirâmide doido. Caraca. Mas graças a Deus já me converti. Olha aí. Mas, cara, eu ganhei dinheiro com esse negócio, cara. E olha aí. Que os caras falavam assim, você pode conhecer só avestruz. Você ia na fazenda, só tinha um avestruz. Aí quando o cara chegava, o outro tinha que sair, aí você dava o nome que você quisesse pro avestruz, entendeu? Mas enfim, tinha também avestruz. Meu Deus, ou seja, quando você nasceu, seu pai já era pastor, Franco? Sim, meu pai é também formado lá no Seminário Presbiteriano do Norte. E quando ele terminou, cara, ele foi enviado pra Igreja Presbiteriana de Alto Araguaia. Então, eu nasci nessa cidade pequenininha. Meu pai, assim, eu nasci em 84, né? Meu pai acho que foi ordenado em 81, se não me engano. Então, quando eu nasci, eu nasci na casa pastoral, cara. Eu nasci já dentro da igreja, desde pequenininho. Olha aí. E cresceu, aí depois foi mexer com avestruz, jogar futebol profissional. E aí tá, ô Franco, e aí dessa saída, né, imagina, você foi pra Inglaterra jogar futebol, né? E, cara, aí tá, voltou e aí, agora eu vou ser pastor. Como é que foi esse processo? Porque você fez o seminário e tudo e tal, bem, um pastor presbiteriano chancelado, digamos assim, né? Com carimbo da presbe. Como é que se deu esse processo, velho? Cara, eu na verdade, quando eu fui morar em São Paulo, estava no Mackenzie, eu ganhei uma bolsa lá e eu tava estudando administração de empresa. Só pra ficar claro, não terminei assim, 100% do meu curso, porque no meio do curso, um pouquinho mais pra frente, quando eu morava
morava em São Paulo, eu comecei a ler a história do Ronaldo Lidório, quando ele chegou na África para evangelizar os Concombas, aquela tribo lá. E, cara, assim, por mais assim que eu sempre fui filho de pastor, eu nunca quis ser pastor, cara. E durante a minha vida toda, cara, eu poderia talvez contar no dedo as vezes que eu falei de Jesus pra alguém. E o curso de administração de empresa, cara, ele é muito massa, assim, ele me ajuda muito hoje. Mas, assim, se você não tiver o coração no lugar certo, o que ele vai fazer ele vai te mostrar a forma de você ser um grande administrador, como é que você pode fazer dinheiro. E como eu sempre tive essa vertente de pensar em coisas novas, cara, meu sonho era ser rico, meu sonho era ter uma franquia, era pensar em estratégia. E quando eu comecei a ler esse livro do Ronaldo Lidório, cara, eu tive de fato assim uma experiência sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, eu não sou pentecostal, mas eu acredito assim nos dons, eu acredito em muita coisa assim. Eu sempre falava, se um dia Deus me chamar pro ministério, eu quero que um anjo desça com a roupa da escola de samba da Mangueira, sambando, tocando pandeiro, pra não ficar assim dúvida que de fato é um chamado sobrenatural. Não aconteceu isso, cara, mas foi uma coisa mais poderosa. Ainda bem, eu ia questionar Deus, né? Pô, Mangueira, mano, não. Vamos mudar de assunto, né? Mangueira, enfim, último carnaval, mas enfim, voltando. Aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ler um livro, a chegada dele, eu comecei a acordar, cara, de madrugada, durante uma semana, cara, 2, 3 da manhã eu acordava chorando, assim, sem saber quem eu era, o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu ligo pro meu pai, depois de 5 noites mal dormidas, na madrugada, liguei, fiz, pai, tô sentindo uma coisa, acho que Deus tá me acordando. Meu pai só fazia rir, cara, rir e chorar, assim. E aí eu decidi parar o curso de administração e eu não queria entrar no seminário, não sabia se era seminário. Eu nunca quis ser pastor, cara, nunca quis. Mas eu falei assim, cara, vou estudar a Bíblia, vou parar um ano. E aí eu fui fazer Palavra da Vida, detalhe, na Argentina, cara. Vê que loucura. Meu Deus, não podia ser ali em Atibaia, né, mano? Tem que ser na Argentina. Cara, eu já falava inglês e, por incrível que pareça, era mais barato ir pra Argentina do que pra São Paulo. Eu sempre gostei de viajar, fazer loucura. Eu falei, vou viver com os irmãos. E 2006, cara, foi 2006, que foi o ano da Copa do Mundo, não foi? Acho que foi isso. Eu assisti a Copa do Mundo com os argentinos. Eu aprendi também a amar o nosso próximo, o nosso inimigo. Foi um tempo muito especial, cara, onde Deus foi tratando o nosso coração. E aí, de lá, cara, lá no PV, eu comecei a desenhar um ministério que depois surgiu, que era o Ministério de Jovens, o Plano B, que depois surgiu a Conferência Oxigênio. A minha prerrogativa sempre foi o seguinte, eu nunca falei de Jesus pra ninguém, então agora eu quero fazer de maneira talvez relevante e pensando nos amigos que eu tenho, cara. Como é que um amigo que não gosta de igreja gostaria de estar na igreja que eu fizesse parte? Então, eu volto pro Brasil, cara, já começo o Seminário Presbiteriano do Norte e como seminarista começo a trabalhar na igreja que meu pai era pastor, Igreja Presbiteriana de Candeias, e sou agora oficialmente seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, enfim, estudei, o Ministério de Jovens a gente começou, cara, foi bem relevante na época, a gente começou e a gente fazia muita coisa diferente. É o Plano B, certo? Exatamente. Fomos taxados de louco desde o começo, tínhamos algumas dificuldades de compreensão do porquê que a gente fazia muita coisa. Algumas coisas as pessoas que questionavam tinham razão. Pode dar um exemplo, Franco, para não ficar meio vago assim, o que seria essa muita coisa que você... Por exemplo, eu sei que o Gustavo Canha já era teu amigo nessa época, então eu imagino que ele deve ser uma das coisas loucas também. Sacanagem. Mas assim, o que seria essas coisas loucas e, tipo, pra ficar bem pontuado aqui? Tá. Por exemplo, eu sonhava em trabalhar com o Ministério de Jovens. A gente chegou lá e, cara, eu percebi que muito melhor, muito mais fácil você começar um sonho com adolescente que com jovem. Adolescente é um negócio assim, os caras abraçam. E aí a gente falou, vamos começar um projeto novo. Eu tinha escrito esse projeto, eu desenhei. Até hoje tem esse papel, meu sonho. E o que era o meu sonho? Era fazer dentro da Igreja Presbiteriana um Ministério de Jovens que a gente começaria a se encontrar não só no culto à noite às 8 horas, mas a partir das 4 da tarde. E lá a gente teria uma mesa de sinuca, ping-pong, um Ralph de skate, uma sala de cinema, uma cantina que não iria vender mais sorvete nem cachorro-quente, mas entenderia qual era a comida que os jovens gostavam na época. Quando eu mostrei esse desenho pra minha namorada na época, que era minha esposa hoje, né, Bruna, ela fez, até parece que isso aí vai funcionar na Igreja Presbiteriana. Eu falei assim, agora você mexeu comigo, agora vai funcionar, nem que seja por causa de orgulho só. E quando eu volto, cara, eu mostro esse papel pra galera e falo assim, cara, isso aqui é o nosso sonho. E foram 9 meses, cara,
cara, foi uma gestação até a gente ter a nossa primeira reunião. E, de fato, cara, a gente conseguiu uma casa atrás da igreja. E era loucura, porque imagina dentro da igreja presbiteriana tradicional, a gente, por exemplo, colocou a mesa de sinuca e a gente tirou, era usada a mesa, a gente, toda rasgada, a gente tirou o pano verde, vamos botar o pano vermelho. Aí o pessoal, por que sinuca na igreja? Sinuca tem a ver com bar. E aí a gente botou o jogo de luz, aí tinha fumaça. Então, assim, cara, era muita novidade. Isso já fazem quase... Isso é que ano, Franco? Cara, isso foi 2008, ou seja, há 12 anos atrás. Dentro da igreja presbiteriana, cara. Olha aí. Mas, cara, a gente tinha, na época, uns 15 a 20 jovens que iriam pro culto de sábado. E é engraçado, eu gosto de um livro, eu não vou entrar em detalhe na persona, mas, assim, o Bill Hybels, ele escreve um livro chamado Descontentamento Santo. Eu gosto muito desse livro, porque ele trata uma perspectiva interessante, que ele fala o seguinte: aquilo que te frustra pode ser usado como combustível pra fazer diferença. Eu me lembro, cara, que antes de tirar o sonho do papel, eu tocava violão, então a gente foi participar de um culto de jovens. Cara, quando a gente subiu pra tocar, tinha mais gente em cima do palco lá do que embaixo. Eu não tô falando que números é tudo não, cara. Mas, cara, o culto foi tão ruim porque tinha aquelas inserções, aí o presbítero ia e, irmãos, eu não tô falando que isso é errado, por favor, não me julguem. Mas era uma dinâmica que não era um culto de normal, assim, e aí aquela coisa, cara, assim, devia ter umas 15 pessoas. E meus pais estavam viajando, eu morava com meus pais, eu chamei a nossa liderança, vamos lá pra casa, a gente pediu uma pizza. Eu falei assim, rapaz, o culto hoje foi muito ruim. Não foi? Eu falei pra pessoa, nossa, bicho, tá muito ruim o negócio. Eu falei assim, glória a Deus, cara, porque eu queria que a gente tivesse isso no coração, que o negócio não tá funcionando porque eu tenho um sonho pra mostrar pra vocês. Aí eu tirei a folha de papel e mostrei pra eles. E naquele dia eu digo que nasceu, porque tava todo mundo tão frustrado que a gente fez, vamos usar essa frustração como combustível. E foi quando a gente começou a fazer esse negócio acontecer. Olha aí. Aí, cara, o Ministério de Jovens cresceu muito. A gente chegou a ser um ministério, acho que maior do que a própria igreja. Nossa. Cara, juntava muita gente da Redondeza e era um projeto evangelístico, então muita gente chegava mais cedo. O cara não chegava pra ver Jesus ou pra encontrar Jesus, a gente não tinha crise com isso. Ele chegava porque ele queria andar de skate, porque ele queria comer batatinha com cheddar, porque ele queria assistir um filme, a gente tinha um blog, aí o pessoal escolhia qual era o filme que ia passar na sala de cinema, era um monte de puff, assim, ele queria jogar ping-pong. Mas, cara, nesse relacionamento a gente começava a evangelizar a galera, cara, e tinha um culto às 8 horas. Olha a gente só. parava tudo e, cara, foi lindo. E aí, depois desse processo, surge então, eu sempre tive essa vertente, assim, eu sempre gostei muito dos teólogos latino-americanos, eu gosto muito do lance, eu não sou adepto da missão integral, assim, 100%, não é isso, mas eu creio muito como a igreja, como uma resposta para esse mundo que sofre, cara. Então a gente criou a instituição Plano B, que foi o braço social do Ministério de Jovens nosso, que depois fez a Conferência Oxigênio, que você já participou, e aí, cara, desde lá, assim, a gente é muito envolvido com as causas da cidade. Passaram-se 8 anos, 6 anos. Peraí, segura. Segurei. Segura, Franco, segura, olha só. Mano, vamos voltar nessa questão das causas sociais, que é um ponto muito importante do teu ministério. Mas eu queria pontuar duas coisas, Franco, que eu acho que é legal pra nossa audiência perceber, que eu vejo na tua história e que eu acho fundamental pra quem está pensando em plantar uma igreja, pra quem está plantando uma igreja, que eu vejo que, assim, duas coisas que eu vejo na tua história, pelo menos só te ouvindo aqui, um pouco que eu já conheço do background, né? Que é leitura. Eu percebi que só aqui tu já mencionou 2 livros que fizeram parte da tua história e que foram, assim, tipo, usados por Deus pra te dar o start. Você citou o Lidório e o Bill Hybels. E amigos, né? Amigos que compraram esse sonho junto contigo, que sonharam junto contigo, né? Então, assim, quer dizer que literatura e amizade pra ti são basilares. Com certeza, cara. Eu acho que o sonho, ele nasce do coração. Acho que, de fato, assim, Deus vai levantar alguns homens, mulheres para serem líderes e vão colocar em seus corações também o lance da vocação, mas eu sempre, quando eu tenho um sonho, cara, ou tenho alguma ideia, eu digo que os meus amigos também, ele tem um papel, não me julguem, eu não tô querendo aqui falar nenhuma heresia, mas parecido com o Espírito... Mano, a nossa audiência não julga ninguém, mano, relaxa, a nossa audiência aqui é super de boa. Pode falar que você gosta da TMI, não tem problema aqui, velho. Não, eu tô falando o seguinte... Aqui a gente não julga ninguém, não, mano. Eu tô falando assim, na perspectiva que eu tenho alguns amigos que eu digo que eles exercem muitas vezes o papel do Espírito Santo, na perspectiva de falar assim, cara, é isso ou não é isso. Então, assim, você conhece o Guilherme Alves, o Digo, são pastores comigo, e eles são basilares, assim, eles são importantes na perspectiva quando a gente chega, cara, tô com ideia, e eles falam, cara, acho que, será que é isso? Então, assim, meu irmão, é isso. Então, a confirmação do Espírito, ele vem muito na mesa com os amigos, assim. Então, a gente vive muito isso também no Mosaico. Então, assim, eu acho, cara, caminhada cristã sem ter alguém por perto é uma loucura. Porque
o nosso coração é uma desgraça, né, Bibo? Então, assim, a gente sem querer começa a confiar tanto nas nossas ideias, cara, a gente começa a confiar no nosso poder de persuasão, que muitas vezes, cara, isso vai preceder de fato a ser a nossa queda, cara. Acho que pra mim um dos grandes problemas, assim, a gente vê alguns nomes que representam a igreja brasileira. Eu não acredito, tá? Eu não vou mencionar nomes aqui, mas que esses homens que estão em evidência, eles começaram assim pensando: daqui a 20 anos eu vou extorquir o pobre, daqui a 20 anos eu vou falar que eles precisam fazer isso ou aquilo. Eu acho que eles começam, cara, até com uma prerrogativa interessante no coração, de querer fazer o bem. Mas porque eles vão ficando tão poderosos, cara, que não tem ninguém pra falar assim: abaixa a bola, cara, vem pra cá porque você tá indo pra um caminho errado, o que você tá lendo. Nós precisamos, cara, se estar sob a autoridade de alguém, cara, a gente precisa prestar conta. É um perigo muito grande, ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje, cara, onde a gente vive o excesso de positividade, né? A gente começa a acreditar muito, cara, no nosso coração, nas nossas tramas, naquilo que a gente pode fazer com o nosso poder. Então, cara, não existe pra mim, cara, caminhada cristã solitária. Eu acho que plantação de igreja, começar projetos de jovens e, como você falou também, cara, leitura, assim, eu sou o cara que, com certeza, assim, acho que mais li Tim Keller, cara. Depois que conheci o Tim Keller, assim, meu ministério, quando a gente começou o Plano B, confesso pra você que eu não conhecia o Tim Keller. A primeira vez que eu ouvi o Tim Keller foi num summit, quando ele pregou sobre o livro dele, né, quando ele fala sobre o filho pródigo e tal, Deus pródigo, e, cara, eu fiquei apaixonado e foi, de fato, quando meu coração começou também a arder pro lance de plantação de igreja. Então, assim, cara, leitura, teologia boa, e você sabe, assim, e por também ter feito o cenário presbiteriano, assim, eu acho que foi muito útil e necessário pra minha caminhada. E é engraçado, Bibo, porque falando um pouco sobre essa perspectiva de caminhada e leitura, muita gente olha pra ponte ou pra alguma coisa nossa e fala assim: como é que você pode ser reformado e ter uma igreja com uma estética tão diferente? Como se isso fosse uma coisa, assim, completamente paradoxal, cara. E eu acho que é pelo contrário, entendeu? Eu acho que desde a prensa de Gutenberg, quando os caras usaram, o próprio Jesus era didático, pelo menos eu acho, assim, quando ele contava parábolas. Você enxerga tantos exemplos de histórias. Então, eu acho que livro e amigos, cara, é uma combinação, assim, perfeita quando você tá sonhando em criar algo ou começar algo, entendeu? Muito bom. Aí o plano B já tá lá, um grupo de jovens bombando na igreja presbiteriana. Aí vocês criam também uma instituição porque querem ter esse diálogo com a cidade. Isso ainda no plano B. Na verdade, cara, o plano B tava funcionando muito bem, cara. Conferência Oxigênio, assim, a nossa instituição começou a crescer muito. Eu tô falando da ONG nossa, né? A gente, é outra loucura, viu, Bibo? Até pra inspirar quem tá ouvindo a gente, cara, a gente nunca teve, cara, assim... vocês têm profissionais hoje da área de social? Sim. Mas na época, cara, nosso grande amigo era o Google. A gente botava como escrever um projeto pra ser aprovado no editorial da Petrobras. Era literalmente isso que a gente fazia, cara. E, cara, loucura, porque, como eu falo, quando a gente a gente tem amigos por perto, e você conhece alguns, assim, o Leopoldo, né, que é um nerd do caramba, amigo nosso, a gente tem o Igor Sacha, e vários amigos nossos, cara, a gente sentava e falava: vamos fazer isso, meu amigo. E aí, por exemplo, a gente não sabia nem como tirar um CNPJ, vamos atrás, conseguimos um CNPJ da instituição. A nossa instituição, cara, ela teve, nesses 8 anos, como parceiros, né, Petrobras, Criança Esperança, Brasil Foundation, quem mais? Unesco, Bovespa, enfim, cara, meu amigo, tudo, um bando de doido escrevendo projeto, procurando no Google como escrever projeto. Então, assim... Cara, não tem desculpa, né, mano? Quem quer faz, né, velho? Não tem, cara. E aí você fala: pô, Gui, mas você sabia fazer isso? Não, cara, os amigos que eu tinha, eu sabia que eram os bons em cada área, a gente foi fazendo. Aí, Bibo... Cara, eu tava muito feliz, tinha acabado de casar, e num Oxigênio, cara, de 2000 eu namorei 4 anos à distância, né, cara? Então você imagina. Mesmo se não fosse a distância também, né? Enfim. Eu tava numa conferência Oxigênio, cara, foi o último dia, a gente alugava o Teatro da Federal, tinha quase 3 mil pessoas, assim, e eu olhei pra aquele povo, assim, eu falei: Senhor, assim, obrigado pelo privilégio, por estar aqui e tal. E foi a primeira vez, cara, que eu senti essa preocupação. Será que tá na hora de começar uma igreja? E eu não tava em crise com meu pai, com a igreja. Poxa, pelo contrário, cara, eu tava vendo assim o auge do ministério. Cara, eu tive esse sentimento no coração no domingo, cara.
Na segunda-feira, o que eu fiz? Eu vou sentar com meus amigos para abrir meu coração. Eu sempre fiz isso comigo. Eu liguei para 3 casais, amigos meus, e falei, vamos jantar. Foi na segunda-feira, a conferência acabou no domingo, segunda-feira eu falei, olha, eu senti pela primeira vez no coração que talvez é hora da gente começar algo novo. Não ter igreja, não ser mais um ministério, acho que o ministério já tá funcionando, não tô em crise. E a gente se propôs a ficar orando durante 1 ano, cara. E nós ficamos orando durante 1 ano, cara. Eu fiquei trabalhando na igreja de Candeias e passou-se 1 ano, cara. A gente se encontrava de vez em quando pra falar um pouco como é que seria essa igreja e tal, mas assim, foi só... Não fez nada, não teve papel, não teve nada. Foi só sentava, orava, conversava. 1 ano se passou, eu cheguei pro conselho da minha igreja, em que meu pai fazia parte também, e falei, irmãos, eu tô com a impressão, assim, a gente tem orado durante 1 ano que Deus tá me chamando pro ministério pra começar algo novo. Aí o conselho abençoou, falou, amém, pode ir, vai ser massa. Isso foi em dezembro, cara. Eu ajoelhei, botaram a mão, choraram, é isso mesmo, Gui. Aí o que aconteceu? Cara, legal, cara. 5 meses se passaram, Bibo, e o que eu fiz? Quando eles falaram amém, cara, no outro dia eu falei, começa agora a nossa reunião, e a gente estudava a Bíblia e Igreja Centrada do Tim Keller na sala de casa. Olha então, aí. eu trabalhava na igreja ainda, então tinha culto às 9, às 5 e às 7. 3 da tarde, cara, era a reunião da minha casa, ou seja, tinha 4 cultos. 3 da tarde era com 7, era eu e mais 6 casais, nós éramos 7 casais, e aí a gente começou então a rabiscar, entender como seria uma igreja e tal, começamos a buscar informação, nem tinha parceria nenhuma, era só assim, lógico, o Espírito Santo, a Bíblia, a gente orava, chorava, e estudando uma igreja centrada, a gente sempre estudava um capítulo ou partes assim, né, a gente separava, porque é bem extenso o livro. E, cara, foi lindo, porque agora o que aconteceu? 5 meses depois, Bibo, eu cheguei pro mesmo conselho e falei assim, irmãos, tô muito feliz, a gente tá com um grupo lá em casa, e eu queria pedir autorização de vocês. Aí, autorização do quê? É porque a gente queria pegar o dízimo dessa galera que tá lá, somos 7 casais, e a gente separa na conta, porque a gente sabe que as contas da nossa igreja estão bem apertadas. Eu queria que vocês autorizassem a gente fazer isso. Cara, quando eu falei de dinheiro, aí eu falei outra coisa, porque a ideia nossa é daqui 4, 5 meses a gente começar nosso culto público. Cara, aquilo que foi uma bênção em dezembro, ou seja, 6 meses atrás, se tornou, cara, uma complicação. E eu comparo essa história, sabe com o quê? É mais ou menos um filho com 15 anos chega pro pai e fala assim, pai, eu quero morar na Austrália durante 1 ano. Aí o pai fala assim, legal, filho, massa, beleza. Aí o filho, beleza? O filho começou a juntar dinheiro durante 5 meses, 6 meses, daqui a pouco ele chega, pai, já comprei uma passagem, daqui a 3 meses eu vou, já vi qual é o hostel que eu vou ficar. Aí o pai, como assim? Ou seja... Eu acho que eles não acreditavam muito que a gente de fato ia fazer isso, cara. Então, virou um rolo, porque assim... E aí... Esses jovens, deixa o jovem sonhar, né? Deixa esse jovem sonhar. Exato, aí, cara. E tal. Aí chega um cara que foi fundamental, que você conhece, o Paulo Júnior, na minha vida. Já conheci ele há muito tempo, mas o pastor Paulo Júnior Sal da Terra, pra quem não conhece, assim, pra nós ele é um... Como é que você pode falar dele, Bibo? É um papa, profeta, sei lá, mentor. Nosso papa, né, cara? Nosso papa, nosso mentor. Profeta, sem dúvida, né? O pessoal ouviu ele, saiu um BTcast com ele aí semanas passadas, a galera tá ciente de quem é o Paulo Júnior e do nível, do calibre do homem. E o pessoal, será que entendeu tudo? Porque eu não entendo ainda quase nada que ele fala, mas a 20% que eu entendo... Alguma coisa o pessoal pegou, tenho certeza. Aí, Bibo, o que aconteceu, cara? Eu falei assim, cara, fui pra Goiânia, eu fui pregar na conferência, naquele Missão na Íntegra, lembra? Que o pessoal tinha e tal. E aí eu ia na oficina e tal, e encontrei o Paulo Júnior lá. E o Paulo Júnior, cara, o Paulo Júnior é o rei do paradoxo. Ele não vai falar pra você, faz isso ou aquilo. E eu tava na crise, porque agora eu precisava decidir se a gente ia começar a igreja ou não ia começar a igreja. E aí o Paulo Júnior, ele pregou, cara, foi lindo aquele dia, assim, ele desceu chorando, emocionado, e me viu lá atrás. E ele foi na minha direção, que a gente não tinha se encontrado ainda. E a gente tem um carinho muito grande, assim, ele é como se fosse um tio pra mim, assim. Ele é um tio pra mim. Ele chegou, me viu, cara, desceu, assim, foi andando, me abraçou, cara, e a gente chorou copiosamente, cara, por uns 10 minutos, assim, abraçados. E tava rolando lá, acho que foi o Ed que foi pregar depois, e ele assim, a gente chorando, cara. E eu falei assim, ele fez, eu sei que você tá com uma decisão para que você precisa tomar. Eu falei, pois é. A decisão era o seguinte, começa a igreja, mesmo a minha igreja local, talvez não apoiando 100%, ou assim, não, cara, se eles não apoiaram, eu vou ficar aqui quieto. Porque agora, cara, tava tão claro pra mim, e deixa eu deixar bem claro isso aqui, porque muita gente pode usar isso como estratégia. Se Deus botou no meu coração, eu não vou honrar ninguém, não vou escutar ninguém. Não era isso. Eu sempre escutei os mais velhos, mas chegou um momento na minha vida, cara, que tava muito claro que
o que Deus queria pra minha história era o começo de um trabalho novo. Então não era negociar uma coisa com eles, mas era não negociar uma coisa que estava muito claro que Deus tinha me vocacionado e me chamado pra fazer. E tinha mais pessoas contigo também, né, Gui? Não era uma coisa assim, um desejo do meu coração. Não, claro. Não era um projeto pessoal, né? Já tinha famílias envolvidas nisso, né? E assim, a decisão também foi interessante passar por essa crise, porque muita gente acha assim, plantar igreja, começar algo vai ser massa, você tem parceria. Cara, primeiro que a gente tinha parceria de ninguém. 2, eu abri mão, porque meu salário era massa, cara. O ministério era massa, a conferência tudo era extraordinário, que assim, a vida que eu tinha, não tinha que reclamar de nada, cara. Então, começar algo novo era abrir mão de tudo, cara. A minha esposa agora estava grávida, vê que loucura. E eu precisava decidir se a gente iria começar, e aí foi o lance, assim, de confiar 100% em Deus, cara, na provisão. E aí, cara, o Paulo Júnior falava pra mim assim, meu filho, eu sei que você tá tentando decidir se você tem que começar ou não começar. Eu quero dar uma palavra pro seu coração. Amém? Eu falei, amém. Você precisa fazer uma coisa. Eu falei, agora ele vai falar. O que ele falar, eu vou obedecer. Ele fez, tomar uma decisão. Eu falei, eu sei, mas qual é a decisão? Aí ele fez, aí não sou eu que vou te falar. Eu falei, pô, obrigado. Nossa, que ajuda extraordinária. Ou seja, começar ou não começar, mas você precisa tomar decisão. Aí, cara, eu entro no avião, eu chorei, cara, o voo inteiro, assim, pra chegar em Recife, e eu tinha um trato com a minha esposa. Quando eu chegava em Recife, o avião pousava, eu mandava uma mensagem, amor, eu cheguei, dava tempo dela sair de casa pra me pegar lá de fora do aeroporto. Nesse dia, cara, ela tava no saguão me esperando, eu falei, o que tá acontecendo? E aí, cara, por isso que eu creio, assim, de maneira sobrenatural, Deus age e faz coisas, assim, extraordinárias, cara, porque eu olhei pra ela, cara, e comecei a chorar, e ela começou a chorar também. E aí eu falei, cheguei assim, próximo dela, eu falei, por que você tá chorando? E ela falou assim, pelo mesmo motivo que você tá chorando. E eu falei assim, Deus falou comigo, a gente vai começar. Eita. E ela falou assim, Deus falou comigo e a gente vai começar. E, cara, o amém dela, você sabe disso, assim, o amém da esposa, cara, ele é necessário. Eu não aconselho ninguém, cara, a fazer alguma coisa contra a vontade da pessoa que deveria ser a pessoa mais importante da nossa vida, a nossa esposa, né? Então, assim... Sim, e que vai sofrer contigo, né, mano? Por exemplo... esse negócio de amém da esposa aí é tão fundamental que foi uma conversa que eu tive com a minha mulher, né? Eu falei, Xanda, e aí, né? A gente saiu de um ministério e vamos começar. Eu tenho vontade de começar algo e tal, mas eu preciso saber de ti, como é que tá o teu coração. Eu falei assim, amor, agora não. Cara, eu nem fui orar mais, entendeu? Porque quando a tua esposa fala assim, amor, agora não, vou começar, tá louco. Aí você acabar com o seu primeiro ministério, que é a sua casa, né? Tá louco. Até porque quando a mulher fala assim, você que sabe, já é assim, não faça de jeito nenhum. Se ela fala agora não, É bem isso, cara, é bem isso. Mas continua lá, mano. Aí, choraram no aeroporto e é nóis. Cara, chorou, aí eu falei assim, então vamos começar. Só que esse vamos começar, muita gente olha pra história da ponte hoje, assim, fala, mas cara, era começar sem nada, a gente não tinha nada, cara. A gente ia abrir mão do meu salário, das coisas e tal. Eu fui levar o projeto pra igreja pra ver se a gente conseguiu um apoio. Enfim, aí, cara, dia 2 de novembro de 2014, nós tivemos a nossa primeira reunião pública num estúdio de fotografia no Recife Antigo. Aí eu faço uma pausa para explicar o porquê o Recife Antigo e entra um pouco sobre o lance da cultura, da contextualização. Porque no processo de plantação, o que a gente percebeu, cara? Nós queremos começar a igreja onde não existia igreja. E a gente fez uma pesquisa, cara, lógico, você sabe, Brasil tem, como assim um lugar que não tem igreja? Existe algum lugar no Brasil que não tem igreja? Além, sei lá, das tribos lá no Amazonas, não tem nem isso, né? Cara, por incrível que pareça, assim, a gente percebeu que, quem conhece Recife, talvez vai ficar um pouco mais claro, assim, mas Recife é uma cidade histórica, cara, uma das primeiras cidades do Brasil, uma cidade onde, cara, existe cultura, assim, borbulhando, a música, enfim, na comida, a cultura, cara, assim, o conjunto de práticas, de atitude, valores, de crença, cara, é impressionante, assim, como o Recife é muito rico culturalmente. E a gente fez, cara, vamos plantar igreja, então, onde não tem igreja. E por incrível que pareça, um lugar que não havia igreja, cara, protestante, reformada, era a ilha, a gente chama de Ilha do Recife Antigo. Por que ilha? Porque literalmente é uma ilha que você só chega lá através de pontes ou através de barco. E lá onde Recife começou, a ilha onde tem o Marco Zero. Por quê?
na guerra entre os portugueses e holandeses, aí, em 1600, depois vem aquele lance do Companhia das Índias e tal, tem a história de Calabar, que é muito interessante também nesse período da história, é que as igrejas protestantes holandesas foram expulsas pelos portugueses. Depois você vai ver Maurício Nassau, enfim, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. Mas, cara, todas as igrejas que estavam na Ilha Antiga, elas foram expulsas de lá. E desde 1600, então, cara, não existia igreja ali. Entretanto, existe um grande problema, porque todo mundo que eu conversava sobre plantar a igreja lá, o povo falava, você tá maluco, cara, porque ninguém mora ali, a não ser uma comunidade com o segundo pior IDH, a comunidade do Pilar. Mas, assim, as pessoas que iam manter a igreja, os seus dízimos e ofertas e tal, ninguém morava ali. Então, seria uma igreja onde o pessoal teria que sair de casa, pegar o carro, não era a igreja que o cara dava pra ir andando, não dá, você conhece. E aí eu falei, cara, a gente sentiu, assim, como conselho, que era o lugar certo pra gente fazer igreja. E como é que a gente percebeu isso? Porque o Tim Keller vai falar muito sobre isso, né, cara? Ele vai falar sobre a gente entender a cultura, não só isso, a gente começar a entrar na cultura pra gente compreendê-la melhor, né? É um primeiro passo, de fato, assim, que o Tim Keller trata sobre a questão da contextualização sadia. Ele fala muito sobre isso. E ele fala que a melhor fonte pra gente fazer isso é gastar horas dentro de relacionamentos, conversas com as pessoas que fazem parte daquele entorno. O que a gente fez, cara? Depois de ficar lá em casa um tempão, a gente começou a fazer a nossa reunião, que era o grupo fechado, ninguém entrava, foi um ano, Bibo, assim, só a gente começou a fazer a nossa reunião na cafeteria lá no Recife Antigo. E, cara, foi um desafio, porque nós éramos estranhos para aquele povo. Era um povo, assim, que grande parte underground, mas também percebeu muitas famílias que iriam andar de bicicleta, que de fato vão para o Recife Antigo porque ele está sendo restaurado. Então, a gente fez algumas pesquisas, a gente percebeu que na época, mais de 15 mil pessoas no final de semana iam para o Recife Antigo de bicicleta, cara. 15 mil pessoas. É gente. É muita gente, cara. Então, a gente começou a entender um pouco da cultura local. E aí a gente começou nesse lugar onde não tinha igreja, cara. Era um amigo nosso, muito querido, ele tinha um estúdio chamado Estúdio Clica. Era o terceiro andar de um prédio muito antigo, cara, chão de madeira, e cabia acho que umas 40 pessoas. Mas, cara, nossa primeira reunião a gente teve 36 pessoas. E que pessoas foram essas? Pessoas que estavam sem igreja, algumas outras pessoas que a gente sabia que com certeza iriam conosco. Nós não fizemos propaganda de nada, cara. E aqui vale abrir um parênteses, assim, acho que um dos grandes problemas de quem quer plantar igreja é começar a fazer propaganda antes de que de fato haja igreja. Por quê? A partir do momento que você começa a fazer propaganda de algo, cara, você vai atrair um monte de consumidor, cara, que não entende o que é o propósito. Então, um dos grandes problemas quando você vai plantar alguma coisa, muita gente fala assim, qual a estratégia de crescimento? Cara, é uma loucura, não faça isso. Não faça propaganda antes que você tenha um povo que entenda o que está fazendo. Porque o povo chega lá e reclamar exatamente igual ele reclamava da outra igreja. Que ele chega e fala assim, e aí, a igreja nova, vamos ver o que você pode oferecer pra mim. Como é que é o ministério infantil? Porque meus filhos estão aí perdidos. E a cantina, ela é legal, não é? O louvor, cara, não tá muito alto. Ou seja, você enche a parada de consumidor, cara, mas não é a igreja, entendeu? Então, o que a gente fez, cara? A gente não fez propaganda de nada, cara. E tivemos 36 pessoas na primeira reunião pública nossa. E aí, cara, de lá pra cá, assim, Deus sempre surpreendeu, cara. Mas na terceira semana, já o espaço cabia 40, já tava com quase 80. Fizemos 2 cultos, e aí a gente de fato assim teve que decidir uma coisa que era a gente precisa de um lugar próprio. Por quê? Como eu comecei a minha fala desde a época do Plano B, a gente sempre teve patente assim, no nosso coração essa questão da igreja ser uma resposta para a sociedade, não só uma resposta espiritual, apesar que também ser resposta do ministério na perspectiva de justiça também é uma resposta espiritual. A gente queria de fato ser uma resposta tanto espiritual como também assim de trazer justiça. A gente queria trazer visibilidade para essa comunidade que era o segundo pior IDH do Grande Recife, a comunidade do Pilar. E aí, cara, a gente começou a procurar um galpão, e era engraçado porque a nossa entrada na época financeira era de R$5.000, cara. E a gente precisava achar um galpão, e eu vejo uma placa do galpão lá, aluga-se, eu ligo pro cara e falo assim, olha, estão procurando um espaço e tal. Ele perguntou, você tá querendo pagar na faixa de quanto? Ele falou assim, eu falei, mais ou menos de graça tá bom pra gente. Ele fez, eu falei, quanto é que custa esse galpão? Aí ele falou assim, R$10.000. Eu falei, então obrigado, tal. Aí o cara perguntou e falou assim, mas o que vai ser aí? O que seria? Eu falei, uma igreja. E o cara falou, tô falando com quem? Eu falei, com o pastor. E o cara, bicho, eu não sei se foi estratégia, ou foi Deus, ou sei lá, ou foi o diabo, sei lá, mas acho que foi Deus. Falou assim, ué, pastor, você não tem fé não, cara? Eu falei, olha isso, que miserável, bicho. O cara tá querendo aqui
de ousar aqui, eu falei, vem pra cá agora que a gente vai conversar. E aí ele abriu o portão, cara, e aí quando a gente foi entrar, aconteceu algo que de fato marcou a nossa história, porque ao entrar no galpão, tinha uma senhora, olhou pra mim e falou assim, vai ser o quê? Eu falei, não sabe ainda, talvez a igreja. Aí o corretor falava, vai ser a igreja, em nome de Jesus. E aquela senhora falou assim pra mim, falou assim, igreja? Eu falei, talvez. Ela falou assim, vou dizer pra você que vocês não são bem-vindos aqui. Cara, eu comecei a minha fala aqui, dizendo sobre o livro do Bill Hybels, O Descontentamento Santo. Aquela fala daquela mulher, cara, talvez ela poderia ser julgada como uma fala onde muitos crentes diriam, o diabo tá revoltado, tá amarrado em nome de Jesus. Mas, cara, aquilo pra mim foi uma frase tão santa, cara, tão linda, porque era uma fala de um coração que sangrava, e eu perguntei pra ela o porquê que ela dizia que a gente não era bem-vindo naquele espaço. E a resposta dela foi a seguinte: vocês crentes vêm pra cá na época de eleição e prometem um monte de coisa e não cumprem. Vocês crentes vêm pra cá e levam várias pessoas dentro do ônibus pra uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, uma igreja grande, muito grande, tipo assim, uma igreja universal, e ficam tirando nosso dinheiro lá. Vocês só querem usurpar, vocês só querem usar aquilo que, o poder que vocês têm. Lógico que ela falou da forma dela, bem simples. Sim. Cara, quando ela falou aquilo, Bibo, assim, eu fiquei, cara, eu confesso assim que meu coração sangrou, cara, que eu falei assim, amém. Eu não tinha como argumentar nada, porque era um coração sincero, cara, era de fato a visão que ela tinha da igreja de Jesus, cara. E aí, cara, aquilo foi usado também como combustível. A gente alugou o galpão. Quando eu entrei, cara, eu falei, é aqui o lugar. Eu cheguei pro nosso conselho e falei, gente, achei o galpão. Os caras, quanto é que é, cara? Porque nossa entrada era 5 mil, eu falei, 10 mil. Mas, cara, e agora? E aí, cara, eu me lembrei de uma coisa, eu sempre fiz muita amizade, onde quer que, assim, eu fui pregar em muitos lugares, cara, a gente, enfim, conhecia muita gente, e eu me lembrei do negócio, cara. Você já percebeu como o crente, ele é falso? Porque ele fala assim, cara, a gente pode até mensagem agora no WhatsApp, né? Ei, bicho, cara, precisa qualquer coisa, tamo junto. Mas quando o cara fala isso pra mim, velho, às vezes ele não tem noção que eu, de fato, vou usar isso como argumento quando eu precisar. Sim. E o que eu fiz, cara? Nós não tínhamos dinheiro, cara, não tínhamos a ajuda de ninguém. Eu falei, cara, eu vou fazer um esquema aqui. Eu liguei pra minha avó, cara, de 75 anos. Eu fiz, vovó Gemira, tudo bem? Benção, ela, benção, netinho. Eu falei, vovó, a gente tá começando a igreja, eu sei. E eu tô precisando da ajuda da senhora. O que foi? A senhora pode ajudar com R$30 por mês durante 12 meses? Ela, meu filho, 30 é muito pouco, eu vou mandar R$100. Eu, R$100. Aí, cara, comecei a ligar, não foi só pra mim, cara, a família. Eu liguei, cara, ó, pra você ter noção, eu liguei pro Sérgio Queiroz, tá de vivo, eu liguei pro Armando Bispo, eu liguei pro Simon, eu liguei pro Marcos Almeida, eu liguei pros caras dos Arrais, cara, todo mundo que eu tinha contato, cara. E assim, eu acho que se o cara negar R$30 por mês pra alguém que tá começando a igreja, eu não acredito em perder a salvação, mas nesse caso o cara perde a salvação. Não é possível, cara, não é possível. Mano, você pegou e fez um telemarketing geral aí, pagar. Ó, quem pregou no oxigênio se lascou, né, mano? Já tinha que ajudar, né? Se lascou. E era constrangedor, porque muita gente falava assim, pô, 30, Gui, eu vou dar 50, 60. Tem gente que falava assim, cara, eu vou esquecer, então eu vou logo mandar R$300 aí, que é o ano todo. Eu falei, pode mandar. Uhum. E, cara, foi engraçado, porque aí eu aprendi uma coisa com a Dilma, né, Rousseff, que ela, quando a gente chegou na meta, a gente dobrou a meta. Porque quando você planeja alguma coisa com crente, você pode ter certeza, cara, pelo menos, bicho, 50% das promessas, elas não vão funcionar, porque crente é pau, meu amigo. Pensa no negócio que é difícil. O ser humano, não vamos botar só na conta dos crentes, né? Que os crentes, que a gente espera mais dos crentes, né? A gente espera mais deles. Mas a galera promete e não cumpre, isso é fato. Eu vou orar por você, não ora, eu vou ajudar aqui todo mês e some, acontece. Aí, cara, a gente alugou aquele galpão, a gente juntou, cara. 10 pau, o cara não deu um desconto, 10 conto mesmo. Não, e já tava muito barato, era muito grande, cara. Só que detalhe, bicho, assim, o galpão a gente não tinha dinheiro, não tinha nenhum banheiro funcionando lá dentro, cara. E foi outra coisa que foi uma marca da nossa igreja, a gente sempre fala que a gente divide a nossa igreja em 3 arcos, né? A gente tem o evangelho, que é a base de tudo, mas a nossa igreja funciona com relacionamento, cultura e serviço. Uhum. A igreja, cara, ela é muito assim, mão na massa. Então, foi um marco pra nós também, porque a igreja, cara, ela começou literalmente assim, a gente construiu, cara, a parada. Todas as paredes da ponte foram os voluntários que pintaram. A gente só tinha um eletricista, que era o que a gente conseguia pagar, e um cara pra fazer banheiro. O resto, cara, foi tudo palco, iluminação, subir em andaime, cara, isso foi também moldando um pouco da cultura, assim, da nossa igreja, sabe? A gente meio que
foi pra dentro do galpão e compramos tinta preta e metemos, fomos pintando, fazendo a coisa acontecer. E aí, respondendo... Ô Gui, só um detalhe da tinta preta aqui, que eu acho legal falar. O tinta preta não é só porque é bacana, é style, né? Segundo tu me disse, cara, a tinta preta é que tapa os defeitos, meu amigo, vai tentar esconder defeito com tinta branca, tinta cinza até ajuda um pouquinho. Cara, se você tiver um galpão destruído, joga a tinta preta pra cima que você vai esconder muita imperfeição, cara. Inclusive, lá na ponte até hoje. Quando os portões, eles se abrem, assim, tem um portão muito grande, né? Porque esse galpão era um galpão onde o pessoal armazenava material que fica perto do Porto do Recife. Aí os portões são muito grandes, cara. Um portão tem 7 metros de altura. Então, quando você abre e a luz do sol entra, eu falo, fecha, porque aí aparece toda a imperfeição. Pô, deixa escurinho mesmo, porque... Porque o preto, cara, você pintar o teto preto, você bota fio pendurado, lógico, tem que ser preto, né? Você esconde um monte de imperfeição, cara. Aí... a igreja começou a crescer, a gente começou a fazer grupo pequeno, e aí teve um marco na nossa história, foi que a igreja estava crescendo, e eu falei, cara, a comunidade está aí, a gente precisa ter esse relacionamento com a comunidade. Começamos a fazer uma vez no mês, a gente chamava Dia do Pilar, que era de fato chamar a comunidade para dentro da igreja, cara, pra gente fazer alguns tratamentos, fazer aconselhamento, enfim, a gente começou a fazer uma vez no mês. E, cara, bem no meio da favela, no coração da favela, tem uma das igrejas mais antigas católicas do estado, a Igreja Católica do Pilar. E aí a gente foi lá um dia, eu fui lá um dia, e do lado assim, cara, tinha um lixão horrível. E eu entrei, tinha um padre lá sentado, ele tava ajoelhado orando, o padre, cara. Eu falei, tudo bem, padre? Ele fez, opa, tudo bem. Eu falei, eu sou o pastor da igreja aqui. Ele, pastor, ora comigo aqui. Cara, achei tão legal, bicho, pastor, eu tô tão desesperado, tô cansado. E aí a gente fez amizade, cara, com esse padre, ele sempre ora por mim, eu oro por ele vai na ponte, cara, a gente toma café junto, é engraçado. Legal. E aí eu falei assim, padre, é o seguinte, esse terreno aqui do lado, cara, esse lixão, o que é? Ele falou, isso aqui era pra ser uma praça, é uma rua aqui, virou um lixão. Eu falei, olha, a gente tem, na época a gente tinha 11 grupos pequenos, cara, célula, né, não sei como é que o pessoal chama aí. Eu falei assim, gente... qualquer coisa, grupo pequeno, PG, GP, célula. E esses grupos, cara, na maioria das vezes, assim, lógico, gera relacionamento, mas o povo às vezes só faz engordar, cara, comer demais e assim, tá junto, é legal o relacionamento. Mas, cara, a gente tem que sempre fazer a pergunta o que a gente tá gerando, né, cara, assim. E aí eu falei assim, cara, vamos gerar uma coisa nova. Eu cheguei pro padre e falei, padre, a gente poderia construir uma praça aqui, cara. Ele fez, praça? Mas com que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Eu cheguei pros grupos pequenos e falei, amigos, a gente vai construir uma praça pra comunidade. A ideia do bem comum, cara, da gente de fato, assim, os caras entenderem que a gente tava lá. E tudo por causa daquela frase, cara. Aquela mulher, quando disse que a gente não era bem-vindo ali, por isso que eu falei que aquilo faz parte da nossa essência, da nossa vida como igreja, porque a gente precisava responder ao coração daquela senhora. Aí a gente juntou os grupos pequenos, cara, e o que a gente fez? Chegamos sábado de manhã, retroescavadeira, a gente limpou aquele lixão e cada grupo, cara, ficou responsável por uma área desse parque. Por exemplo, o grupo 1 lá do bairro de Boa Viagem, eles precisavam contratar um soldador para fazer o escorregador, o outro uma parede escalada, o outro para pintar, o outro era os banquinhos, outra parte de jardinagem. Cara, no final, Bibo, daquele sábado, cara, a gente entrega a primeira praça da história do Pilar, cara. Aquela comunidade não tinha lugar para as crianças brincarem. Cara, uma caixa de areia. Meu irmão, foi lindo. E a gente botou o nome da praça Dona Chiquinha, que foi a primeira moradora do Pilar. E eu me lembro que aquela mulher que falou que a gente não era bem-vindo, ela tava no corner, assim, cara, no cantinho, olhando pra gente assim, balançando a cabeça. Eu falei assim, pô, senhor, quebrando o coração agora da mulher, por favor. Mas era como se Deus falasse, não, mas é muito pouco isso ainda. E aí, a gente depois fez campos de futebol, fizemos parcerias com os times do estado, Náutico, Santa Cruz, Esporte, fizemos escola de futebol. Enfim, cara, hoje a gente tem 19 projetos sociais na igreja que rodam de segunda a sábado, cara. E aconteceu... Qual foi o marco, então, para a resposta ao coração ou à frase daquela senhora? Porque me ligaram uma certa feita de madrugada dizendo assim, pastor, entraram na ponte e roubaram um monte de coisa. Eita! E vamos chamar a polícia e tal. Eu falei assim, calma, eu tô indo pra aí. Peguei o carro, cara, cheguei lá bem cedinho. E eu entrei na comunidade, cara. A comunidade que a gente não entrava, que a gente não era bem quisto. Agora a coisa tinha mudado. Eu fui na casa, a gente se encontrou com um dos caras que comanda a comunidade lá, que é um traficante. E aí ele, pastor, paz do Senhor. Que é tudo crente ou filho de crente, né? Eu falei, paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, cara, eu preciso de sua ajuda. Ele fez, pois não, pastor, vamos lá na igreja. E ele fez, claro. E aí ele entrou na igreja e eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei assim, quantos filhos você
você tem aqui nos projetos sociais? Ele falou, acho que 5 ou 6, pastor. Eu falei, qual a idade dos seus filhos? Ele foi falando, 4 anos. Eu falei, 4 anos é o projeto Imagine, que é um projeto que incentiva a leitura. 5 anos, é projeto de música. E eu fui mostrando, 12 anos, um projeto de elétrica básica. Eu fui mostrando pra ele, cara, ele nunca tinha entrado na igreja. Quando eu mostrei tudo, eu falei, olha, aqui nessa sala aqui de música tinha um cubo de guitarra, tinha uma guitarra, nessa sala aqui tinha um computador e levaram, aqui tinha televisão. Eu fui mostrando pra ele, cara, e ele foi olhando assim, sem acreditar. Quando eu rodei tudo, cara, aí ele fez uma pergunta, ele fez assim, pastor, o senhor tá me dizendo que roubaram a nossa igreja? Cara, e eu falei assim, foi. Aí ele fez, me dá 20 minutos, cara. Aí eu falei, amém. Aí, Bibo, ele entrou, cara. 20 minutos depois, cara, tinha coisa que eu nem sabia que era nossa, cara. Que voltou, cara. Mas era nossa. E, cara, e depois, quando voltou tudo, ele fez, pastor, inclusive parece que tem uma televisão que não foi trocada aqui, porque o senhor sabe, né, pastor, infelizmente, o povo aqui trabalha com droga, não sei o que. Eu falei, mesmo? E o cara que tava lá... Não sabia? Aí ele falou assim, mas, cara, essa televisão o pessoal levou pra outra favela, mas a gente vai atrás, vai ter uma guerra aí, nós vamos matar os caras. Eu falei assim, meu amigo, não faça isso, em nome de Jesus, cara, você não vai atrás, deixa essa televisão pra lá. E aí, meu amigo, chega na questão da senhorinha que falou que a gente não era bem-vindo, porque eu fiz uma pergunta para aquele traficante e a resposta dele eu nunca esqueço. Eu falei assim, cara, se as pessoas que roubaram isso daqui, elas trocaram por droga aí dentro, como é que vai ficar o prejuízo? A resposta do cara, Bibi, foi o seguinte, prejuízo, pastor? Prejuízo seria se a gente perdesse a nossa igreja, nosso bairro. Cara, aquilo ali pra mim, cara, foi assim... Caraca, Senhor, pesada, obrigado por o Senhor ter mandado aquela mulher naquele primeiro dia, quando a gente tá nesse galpão. Porque eu acho que a gente conseguiu. E assim, cara, em nome de Jesus, cara, a minha ideia aqui não é fazer propaganda da ponte. Mas assim, eu posso dizer... Não, já tem metade da audiência já quer ir congregar aí, tu não tá ligado, né? Mas, cara, é porque eu falo com paixão, assim, cara, porque, bicho, eu sou o cara mais feliz do mundo por ser parte dessa igreja, que não é minha, cara, assim, mas assim, tem muita gente entendendo que a gente foi chamado, inclusive o nome ponte, por conta da questão cultural, que você só chega lá através das pontes, mas também quando Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim como o Pai nos reconciliou com Jesus Cristo, ele nos confia o ministério de ser ponte, o ministério da reconciliação. Então, cara, poder ser ponte para esse povo, cara, tem sido um privilégio, assim, tão grande. E aí, nessa perspectiva do serviço, cara, é engraçado porque a ponte, ela se tornou, então, um movimento, assim, hoje conhecido na comunidade. Cara, a gente entra na comunidade hoje 3 da manhã, o pessoal conhece, o povo respeita. E até nessa crise agora que a gente tem vivido, cara, assim, a igreja tá muito presente na comunidade, né? É um lugar onde o pessoal, de fato, tem encontrado esperança. E, assim... essa seria um pouco a fala nessa perspectiva do serviço, sabe? Da história da ponte nessa vertente. Seria isso. Gui, eu tenho 2 perguntas pra ti, pra gente caminhar pro final da nossa conversa aqui, que eu sei que teria histórias pra mais 1 hora de papo frouxo, tá sendo muito bom te ouvir, muito legal. Até eu que sou teu amigo não conhecia alguns detalhes assim mais definidos como tu colocou aqui pra nossa audiência. Cara, a primeira pergunta, eu vou ter que tocar nesse assunto, que talvez seja um pouco delicado, mas como tu já tocou nele lá atrás, eu preciso voltar nele. Tá, e aí? Começa a ponte, mas vocês são uma congregação, de certa forma, da Igreja Presbiteriana de Candeias, se não me falha a memória. Como é que se deu... E hoje em dia eu sei que vocês não pertencem mais à Igreja Presbiteriana. Como é que se deu esse processo? Se tu pudesse contar algum episódio que foi, digamos, o estopim pra tu falar, opa, tá na hora de nós começarmos a voar sozinho. Enfim, cara, nós de fato éramos uma congregação da Igreja Presbiteriana. Na verdade, não era nem congregação, nós éramos um ponto de pregação, porque quando a gente fez o processo de começar, a gente começou com o grupo base e tal, mas, cara, a gente também nunca teve pretensão, assim, de ser uma igreja grande e tal, a gente não tinha isso no coração, de ser uma igreja, nunca teve isso. Eu nunca sonhei, tô falando de coração. Então a gente foi com um grupo de amigos para começar um projeto, como se fosse uma missão. Só que a coisa começou a crescer muito, cara. E a gente, como eu falei para você, a gente estudou muito o livro do Tim Keller, e não só essa questão do serviço, para nós era muito importante uma igreja antenada e, assim, entender um pouco do lance da contextualização. A gente estava no Recife Antigo, então nós queríamos fazer parte ou entender a cultura. Não é que a gente ia, na verdade, se amoldar à cultura, mas o que nós queríamos fazer, na verdade, era entender que
que o evangelho, ele é essa resposta, é uma boa notícia. Então, por que eu preciso explicar isso, cara? Nós nunca quisemos criar problema algum, mas a gente sempre foi muito intencional na perspectiva de caminhar na cidade, de entender qual era a relevância da igreja, de entender as demandas, o que o povo achava do cristianismo e tal. E nessas caminhadas, a gente começou um lance que seria um aspecto que hoje é muito vigente na igreja, que é esse arco cultural, que ele tem duas vertentes. Uma cultura na perspectiva do aprofundamento do conhecimento da Bíblia, da gente de fato ser renovado pela fé, ou seja, por conhecer a palavra, a escritura, mas também uma vertente da cultura que nós estamos numa cidade onde a cultura emana, e como é que a gente pode ter essa conversa? E eu explico por que isso era muito claro no nosso coração. Porque eu acho que a igreja evangélica, cara, ela tem perdido muito esse espaço onde a gente começa a demonizar tudo da cultura. Existe coisa boa na cultura? Sim. Existe coisa ruim? Existe, cara. E o lance não é a gente ser acostumado pela cultura local, a gente se amoldar. Não é isso, não é negociar princípios, cara. Mas eu gosto, por exemplo, quando Paulo chega lá em Atenas pela primeira vez, em Atos 17, Paulo ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá ele vai conversar lá no templo lá. Mas depois que ele sai lá da sinagoga, cara, ele vai pra praça pública e depois, cara, ele vai pro Areópago conversar com os filósofos epicureus e com os estoicos, cara. Ou seja, Paulo deixava ser questionado. E a igreja hoje, cara, parece que ela demoniza tudo. Esse cara não consegue conversar. Paulo sempre foi muito questionador, cara. Ele se deixava questionado. O povo chama ele de tagarela. E se você for estudar um pouco da história, você conhecer um pouco mais sobre os filósofos epicureus, estoicos, cara, a gente talvez nem hoje conversa com esse povo, cara, e Paulo ia lá pro Areópago pra conversar com esses caras, pra praça pública. O que a gente tentou fazer como igreja? A gente, de fato, a gente nunca, cara, assim, acreditou que o espaço físico ele era santo, que ele não poderia ser usado para outras frentes. A gente sempre acreditou que a igreja deveria ser um espaço de esperança e que pudesse servir a sociedade. E nesse contexto, por que não servir a sociedade no aspecto cultural? E como assim? A gente percebeu, por exemplo, ao andar no Recife Antigo, cara, muita intervenção cultural legal, músicos, artistas plásticos. E a gente pensou, cara, por que não chamar essa galera para um evento dentro da igreja no sábado, onde nós vamos abrir a igreja, cara? E esse povo vai poder colocar em prática aquilo que nós, a Fé Reformada, acreditamos que a vocação de cada artista, ela é de fato dispensada por Deus em corações. A gente acredita que o talento que o cara tem, cara, vem de Deus. E por que não a gente abrir nosso espaço para esses caras colocarem em prática dentro de uma igreja evangélica aquilo que eles sabem fazer? Cara, irmão, era de chorar, Pipo, assim, de ver gente, cara, fazendo arte, tocando jazz, não sei o quê. E os caras perguntavam assim, e o nome, a gente colocou o nome desse evento de A Praça, porque a praça é um lugar livre, todo mundo entra, todo mundo sai. E aí o pessoal começava a botar em prática. E a igreja nossa do domingo iria consumir isso, iria lá para observar, porque, cara, hoje existe uma desconexão, cara. Nós somos um povo que lemos muito pouco, que entendemos pouco de cultura, de história, de música. Então a igreja é como se a gente separasse o profano do sagrado, e tudo que vem da cultura é coisa ruim. É lógico, cara, ninguém tá discutindo aqui que não tem coisa da cultura que é coisa ruim. Mas, cara, por que não a igreja está lá, inclusive, para aprender com não crentes sobre música popular, sobre história? Então era um espaço, cara, onde a gente chamava, por exemplo, o cara que mais representa a parte de tecnologia do Estado, o cara do Porto Digital ou do César, para falar sobre ideias, ideias para minimizar o trânsito no Recife. E logo em seguida entrava um professor da Federal cristão, o Leopoldo, de tecnologia e tal, de informática, e esse cara vai falar sobre Inception, por exemplo, e falar sobre o filme A Origem na perspectiva cristã. Então, cara, era muito legal esse envolvimento. E aí a gente foi fazendo isso, cara. Meu irmão, era impressionante, Bibo, assim, quantas pessoas que estavam na igreja pela primeira vez, depois de muito tempo, ou a primeira vez na vida, no sábado, eles voltavam no domingo, cara. E assim, gente que até hoje, cara, faz parte da nossa comunicação, que foi batizado, que foi mentoreado, que foi discipulado. E aí começou essa coisa a crescer bastante. Isso, alguns fundamentalistas ou alguns irmãos, assim, talvez mais tradicionais, eles não conseguiam entender. Então, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, cara. Eu não tenho mágoa nenhuma, de verdade, assim, da igreja presbiteriana. Mas durante esse período, a gente começou a crescer muito, a gente era só um ponto de pregação, começou aquela conversa de se tornar uma congregação, para depois uma igreja, e a gente começou a conversar sobre esses trâmites.
Entretanto, por conta desses eventos culturais e outras questões, eu comecei a ser chamado várias vezes pelo presbitério para dar esclarecimentos. Por exemplo, em um dos eventos da praça, o que aconteceu, cara? Tu vai contar na televisão? Na televisão. A gente chamou, por exemplo, um grupo cristão, que eles evangelizavam nas ruas através de um ritmo musical que é o maracatu, que é aqueles tambores. E os caras cantavam sobre Jesus e tocando maracatu. Aí, nessa reunião, cara, lindo a parada, eles evangelizam, porque em Recife, sábado e domingo, de tarde, cara, você vai ver mais de 50 grupos de maracatu ensaiando e tocando. Tem esse grupo que é cristão, que estava lá. E aí, um dos documentos era sugerindo assim, como é que você está usando músicas de afrodescendência, ou músicas que fazem alusão a ritmos estranhos, não sei o quê. Cara, quando eu ouvi aquilo, cara, e por favor, me entenda, eu não tô querendo falar mal, ou talvez eu tô falando, enfim, mas não tem como você conversar com alguém que acredita que existe ritmo que é do diabo, cara. Não tem como você começar uma conversa se você de fato acredita nisso. Eu não consigo entender. É uma percepção do diálogo com a cultura, né? Tipo, pra vocês isso é muito tranquilo se o pessoal é um grupo cristão que canta sobre Jesus, mas utiliza o heavy metal ou o maracatu, whatever. E aí, assim, o que aconteceu? Isso foi uma das coisas. A outra coisa foi porque a gente chamou um cara que ele é um maestro, cara. Esse cara toca nos maiores festivais de jazz do mundo. Ele chama Spock. E ele, de fato, ele representa muito, assim, ele é um maestro que toca frevo. E esse cara, ele conseguiu teorizar o frevo. Ou seja, o frevo é aquele ritmo caótico, muito rápido, né? Aquela coisa, as frases são muito rápidas. E esse cara colocou no papel o frevo. Esse cara escreveu e criou várias vertentes. E a gente chamou esse cara pra falar da teoria, de como ele fez aquilo e tal, porque a gente não queria alcançar músicos, assim, que eram fã desse cara. E a gente sempre tratava, assim, com muito respeito, também fazíamos inserções evangelísticas na parada. E esse cara, quando ele entrou na ponte, cara, ele me viu, falou, você que é o pastor? Eu falei, sou. Ele fez... eu preciso falar com você. Ele foi pra minha sala e, cara, ele me abraçou e chorou, cara. E falou assim, olha, eu não sei se você me chamou sem querer ou não entende quem eu sou, mas já fazem 38 anos que eu saí da igreja, porque eu fui expulso da minha igreja, porque eu tocava na noite pra colocar comida na minha mesa. E a minha igreja descobriu isso e eu fui expulso. E, cara, 30 anos depois, eu estou pisando de novo na igreja, cara. E, cara, eu abracei aquele cara, a gente teve um tempo massa. E aí ele ia ser entrevistado. E aí começou a entrevista e tal, e um cara da plateia perguntou, Spock, eu queria saber uma coisa, existe diferenciação de frevo? E aí o cara falou assim, peraí, bicho, tu é pernambucano? Eu sou. Você não sabe que existe várias vertentes de frevo? Eu falei assim, não acredito, cara, eu vou mostrar aqui pra você. E continuou a conversa, e abriu o case dele, começou a pegar o sax. Vale lembrar que já era mais ou menos sábado, umas 7 da noite. Durante a manhã, cara, todas as emissoras de televisão, de jornal, já tinham passado na ponte, inclusive a Globo. E a Globo, então, decide voltar à noite para fazer uma inserção ao vivo no jornal local, NTV. E quando ele tá lá preparando, conversando e tal, ele não iria tocar, cara, mas ele tava lá preparando o sax, isso aqui, daqui a pouco o estúdio da Globo fala, vamos agora, vê que loucura, velho, vamos agora pra Igreja Presbiteriana da Ponte, aonde tá tendo um evento cultural no templo. Aí usou a palavra templo, quando entra, a repórter fala assim, é isso mesmo, não parece, aí foi piorando, mas nós estamos aqui com o maestro Spock, e nessa hora o Spock pega o sax, cara, e começa a tocar um dos hinos do carnaval, que é Voltei, Recife, foi a saudade que... Cara, agora você imagina, bicho, ao vivo, Igreja Presbiteriana, no templo sagrado, o cara que trabalha no carnaval tocando o hino do carnaval pernambucano. Meu amigo. E eu entendo, cara, porque eu me expliquei, pedi perdão, mas assim, imagina um presbítero, assim, já mais ancião, tomando a sopa dele, querendo ouvir o jornalzinho dele, e o cara é presbítero da igreja presbiteriana, e daqui a pouco fala assim, vamos agora direto da igreja presbiteriana. O cara parou de tomar sopa na hora, opa, igreja presbiteriana, e quando abre o link, a gente tocando música do carnaval, meu amigo... É de entender também, né? Claro, cara, e eu fui pra reunião pra explicar isso, de pedir perdão, a minha intenção não era criar confusão nenhuma, mas você fala assim, Gui, você se arrepende? Cara, de verdade, cara, assim, como a gente tem visto os frutos ter acontecido,
tantas pessoas, cara, que têm conhecido Jesus, esse movimento, assim, foi um acidente. Eu me arrependo de ter causado esse dano. Sim. Então, na última reunião do conselho, cara, onde a gente foi discutir sobre isso, eu percebi, cara, que, assim, seria muito mais saudável para ambos os lados, porque agora, depois de um tempo, e eu fui questionado, por exemplo, nessa reunião, por que na hora do sacramento, da Santa Ceia, eu falei assim, irmãos, eu quero entender na reunião qual o problema, assim, quero que vocês, assim, levantem, assim, qual é a questão que tem atrapalhado, tem manchado o nosso presbitério, né? Ele falou assim, cara, tem muita coisa pra gente explicar aqui, tem muita coisa que mancha a imagem do nosso presbitério, você está sobre a nossa jurisdição, então, assim, eu falei, mas eu quero saber o que é. Ele falou assim, tá bom, deixa eu explicar. Um amigo meu veio aqui semana passada e vocês tiveram a Santa Ceia. Até aí tudo bem, porque eu sou pastor, ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu posso exercer ou fazer o sacramento acontecer, a Santa Ceia, o batismo. Até aí tudo bem. Entretanto, cara, nossa igreja é muita gente, cara, então não tem como a gente pedir pro pessoal, sei lá, se dirigir pra mesa. Então o que a gente faz? A gente pega os voluntários da igreja pra distribuir os elementos. Distribuir os elementos, tanto o pão como o suco de uva. E aí, cara, o cara falou assim, pois é, cara, por exemplo, a distribuição aqui da sua igreja, cara, a gente percebeu que é feita por mulheres. Algumas mulheres distribuem os elementos. Aí, cara, assim, quando falaram isso pra mim, aí, assim, eu tenho muita dificuldade nessa área, sabe, cara, assim. Sim. E eu percebi, cara, que não é que a gente não pode escutar a voz de quem é mais velho. Não é isso, cara. Inclusive, até hoje eu tenho vários mentores, assim, que puxam minha orelha e tal. Mas chegou num ponto, Bibo, que a gente percebeu, cara, que esse atrito ele não ia acabar, que ia fazer mal pra igreja, talvez, presbiteriana e pra nós também, e isso começou a respingar nos membros da nossa comunidade. Ou seja, como é que uma mulher não pode entregar os elementos? É pra outra história, assim, mas eu não vou entrar nesse assunto. São coisas que eu não acredito, cara. Então, assim, a gente percebeu na paz, cara. Eu fui pra outra reunião, que eu fui mais uma vez convidado, e nessa reunião eu entreguei o que eles chamam de desligamento, ou seja, eu fiz um pedido para que de fato eu fosse exonerado, para que eu fosse desligado. E foi assim que a gente fez desde o meio do ano passado, cara. Então, assim, eles me abençoaram, a gente é amigo de muita gente lá ainda, mas a gente seguiu de fato assim, a gente sonha com o mesmo objetivo, a proclamação do reino de Deus, e que fique bem claro, por mais que a gente tenha saído, muita gente fala assim, então vocês são uma igreja, essas novas comunidades, cara, nós somos uma igreja reformada. Você conhece a nossa igreja, a gente usa aqui na nossa liturgia, por exemplo, domingo, às vezes confissão de fé de Westminster, a gente usa breve catecismo, catecismo maior, a gente usa muito catecismo da cidade do Tim Keller. De fato, cara, a gente não quer ser a igreja da modinha agora, a gente de fato tem se esforçado para comunicar de maneira nova ou antiga, a gente não quer acabar com essas raízes da igreja protestante, cara, a gente gosta disso. Então, uma das coisas que eu acho que funciona muito bem assim, no nosso contexto é que é esse equilíbrio do velho, do antigo, das coisas que aconteceram, mas como é que a gente comunica isso de maneira assim, precisa e atual? Sim. Então nós não temos, cara, você fala, Gui, você tem mágoa, não tenho mágoa de ninguém, cara, eu entendo de verdade, alguns nunca vão entender talvez o porquê que a gente saiu, mas eu entendo, assim, a mágoa deles, a dificuldade, mas nosso coração, cara, é muito tranquilo. Então, assim, hoje nós fazemos parte da rede, né, do CTPI. Nós também estamos hoje conversando com outras redes que a gente hoje também está pensando em fazer parte. Nós temos uma ligação muito forte, assim, com o pessoal também da Redeemer, junto com o pessoal da Crossbridge, que é uma igreja que hoje o Tim Keller é um dos mentores. Já tivemos encontros presenciais, cara. Então, assim, nós temos o Paulo Júnior, o pessoal da Terra. Nós estamos estudando para saber, porque nós não queremos, assim, de fato ficar sozinhos, sabe? Mas é isso, cara. Foi uma questão de forma, né? Foi só uma discussão em relação à forma, né? Isso. E pra não ficar dando esse embate desnecessário, né, resolveram, e foi melhor para ambos os lados, a verdade é essa. E tanto que em relação ao seu pai, tudo certo, né, não tem nenhuma uma rusga entre você e o seu pai, que é o pastor da comunidade. Foi uma questão de forma e não de conteúdo propriamente. Algumas coisas de conteúdo, mas coisas secundárias, por assim dizer. Mano, pra gente encerrar o nosso papo, eu tenho que te perguntar sobre isso, e porque a ponte, né, amo a ponte, tu sabe disso, como eu amo estar aí com vocês. Pregar foi uma das loucuras ministeriais que eu fiz, foi pregar 5 vezes num dia aí. Eu soube agora que tu já bateu o recorde, agora tu já pregou 6 vezes num dia. Eu gostaria muito de ter visto isso. Não de fazer, mas de ver, né? Então, assim, a ponte realmente é uma coisa que chama a atenção quando a gente vai. É que é uma comunidade vibrante, é uma comunidade que você vê os voluntários, assim, cara, é muito bonito. É uma igreja que não parece de verdade, de tão bacana que é. Eu sei que ela tem problemas, né? Afinal, eu sou seu amigo, sou amigo dos outros pastores. Sei que você não é perfeito, né? E sei que a igreja tem
né, toda terça-feira vocês sentam pela manhã e para resolver alguns problemas que a igreja tem. Normal, como qualquer movimento, mas é legal que a Ponte é uma igreja saudável. E eu acho isso, assim, muito inspirador em relação a isso, enfim, né? Cara, mas acabou, de certa forma, esse encontro presencial. Como é que a Ponte está se mantendo vibrante agora em tempo de quarentena? E a gente tá gravando esse episódio aqui dia 26 de maio. E nesse momento em que nós gravamos este podcast, Pernambuco tá fechadaço, né? Tá? A galera não tá nem conseguindo circular direito aí, sem previsão de abrir as igrejas. Como é que a Ponte, essa igreja vibrante, essa igreja presente na comunidade e que faz celebrações vibrantes, tá se mantendo vibrante agora? Ou como é que tá sendo isso? Como é que vocês estão lidando com essa impossibilidade dos encontros pessoais e celebrações e cultos públicos? Eu preciso explicar só esse contexto que é bastante importante. Você falou sobre a questão, enfim, de ser uma igreja vibrante e tal. E eu sou um cara bem animado, assim, cara, com o futuro, Mas eu confesso, cara, que quando eu ouvi pela primeira vez a palavra pandemia, o coronavírus, eu não sei você, mas eu me lembrei, assim, o que chamava minha atenção não era nem o vírus em si, era a velocidade que os chineses estavam construindo os seus hospitais de campanha. Eu ficava, meu irmão, que negócio massa e tal. Eu acho que ninguém esperava, cara, que isso ia chegar de maneira tão real para nós. Ninguém, cara, assim. Eu acho que, a não ser os caras, talvez os cientistas e tal, mas assim, eu não acreditava nisso. Ou talvez era muito distante, né? E, Bibo, foi muito difícil pra mim, cara, porque eu confesso, assim, que eu fiquei bastante desesperado. Eu sou um cocô, bicho, assim, eu sou um pecador desgraçado, assim, a gente professa que acredita em Deus, e eu acredito, mas, assim, quando a coisa aperta, parece que a gente espana, né, cara? A gente, depois de quase 5 anos e meio, construindo e as coisas meio que rodando redondinho, cara, foi assim, foi uma bomba, né, cara? Como é que um sábado à noite a gente tem que decidir que domingo não tem mais culto? E até então não tem culto, já fazem quase 2 meses e meio. Ô Gui, deixa eu te interromper porque bem quando saiu a ideia de não se ter mais cultos públicos, saiu a ideia não, né? Saiu o decreto que não poderia haver mais reuniões públicas, vocês tinham recém lançado o portal, né? Porque só pra galera entender, tinha uma igreja, né? A primeira que foi no Recife Antigo, vocês já estavam com uma congregação em Boa Viagem e vocês tinham recém lançado o portal, né? Né? Vocês revitalizaram um galpão lá, e aí com sala de música, coworking, uma série de coisas que também estava servindo a comunidade ali. Então vocês tinham até recém lançado o portal, e aí pá, veio a quarentena. Foi 2000, a gente começou a ponte Recife Antigo, depois foi ponte Natal, né? E logo em seguida a gente começou a ponte Boa Viagem. E a última coisa que a gente começou foi o portal, que era literalmente esse espaço para a gente servir melhor a cidade, com esses espaços para a cidade usar. Então a gente tem várias empresas que usam, é como se fosse um coworking, mas assim, também tem aulas de música para a comunidade, para os membros da igreja. Então a gente tava assim, cara, pô, a coisa tava rodando, cara, a gente tava muito feliz. Beleza, bum, a bomba chegou. E aí, cara, todo mundo foi pra internet. Eu não julgo quem fez isso, assim, mas lives, né, cara? Poxa, você liga o Instagram, assim, 8, 9 horas da noite, você fica passando, assim, os stories lá em cima, né, cara? Live. Ô, Gui, eu costumo dizer que é muita live pra pouca life. Aí, cara, eu resolvi, cara, não é que eu resolvi, cara, eu fiquei muito mal, Bibo, assim, eu fiquei, assim, perdido, cara. Eu não tenho medo de falar isso, assim, não tenho medo de me expor aqui como pastor da comunidade. Eu falei isso pra nossa igreja, assim, eu falei, porque eu liguei pros caras, teve uma hora que eu liguei pro Guilherme Alves, pro Dick, nossos pastores também, eu falei assim, quem são vocês? Eu perguntei isso na perspectiva, assim, qual a função do pastor hoje em dia nesse mundo? E é lógico que a gente sabe que é cuidar e tal, mas, cara, eu tava assim, meu Deus, cara, e agora? Como é que vai ser essa parada? E todo mundo pra internet, vambora. Eu fiquei, cara, 2 semanas, assim, praticamente, assim, incomunicável, Bibo, assim, eu peguei minha família e eu fui orar, assim, querendo, assim, entender de Deus pra onde é que a gente ia, como é que ia ser. A gente não tem prédio nosso, né, próprio, então a gente paga muito caro de aluguel. Começamos a fazer reuniões assim com o nosso financeiro para entender o que a gente ia fazer, se ia entregar prédio, se não ia, a coisa vai demorar, não vai. Cara, aí eu fui visitado, cara, com aquela passagem do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, vamos atravessar pro outro lado. E quando Jesus fala isso, cara, é engraçado que eu comparo aquela história com a nossa história, porque os discípulos ali naquela região estavam acostumados a atravessar. Era muito melhor atravessar de barco, porque aquela região era muito montanhosa e tal. E os caras foram chamados de lá pelo mestre, né? E aí, então, os caras, vamos atravessar. É a fé que a gente tem da margem daqui, cara, antes do coronavírus. Vambora, cara, vai, a gente acredita em tudo, Senhor, tamo contigo. Os caras entram no barco, cara, e quando eles chegam no meio do Mar da Galileia, a tempestade
encontra-os. E ali diz que o vento e o mar era tão violento, cara, que os caras que eram pescadores estão desesperados. Enquanto isso, Jesus está na polpa dormindo, cara. Os caras vão lá, sacode Jesus, não te importa que morramos. E Jesus fala, vocês não têm fé, cara. E aí ele vai lá e acalma o mar e a tempestade, e ele usa a expressão que os discípulos agora estavam apavorados com a força do Jesus, né? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? E aí, o que esse texto trouxe para o nosso contexto? Eu tenho fé, cara, que nós vamos passar por essa tempestade. Entretanto, quando a gente chegar do outro lado, nossos pés vão encontrar um solo diferente, cara. Olha, tá muito na moda falar isso, que o mundo mudou. Eu creio, de fato, que o mundo já mudou. Mas eu creio, cara, que a gente vai ter que, talvez, repensar como igreja a forma que a gente age. Talvez os mais tradicionais vão dizer assim, cara, toda hora tem que mudar a forma, a igreja tá há muito tempo. Eu não tô falando disso. Eu tô falando da estratégia, de fazer a leitura, cara. Você imaginou você fazer um culto agora onde todo mundo tá de máscara? Não sei, isso é normal, não é normal, cara. Isso não é uma coisa que você olha e acha assim, legal, é um novo. Então, assim, vai mudar, cara. Eu não sei nem quando é que a gente volta. Eu não sou muito otimista e acho que a igreja não deveria acelerar esse processo. E aí a pergunta que ficou pro meu coração, nessa minha fase totalmente perdido, no meio da tempestade, foi a seguinte: beleza, se nós vamos chegar, a gente pode chegar de duas formas. Uma, a gente pode agora tentar fechar as torneiras e guardar tudo que a gente tem e chegar lá e falar assim, ufa, passamos pela tempestade, mantivemos nossos prédios, a gente conseguiu pagar nossas contas, a gente aqui economizou, mandou algumas pessoas embora, mas a gente conseguiu passar na tempestade. Entretanto, nessa vertente, cara, o que vai permear nosso coração vai ser o sentimento. A gente não fez tudo aquilo que a gente poderia fazer e a gente não serviu as pessoas que a gente poderia servir. Olha. A outra vertente, cara, é a gente chegar do outro lado destruído, cara. Talvez sem prédio, sem portal, sem nada, cara. E quando eu falo sem nada, cara, assim, é sem estrutura, sem o nosso som, sem ar-condicionado. Mas, cara, ao chegar do outro lado sem nada, é a igreja, que são as pessoas, elas vão estar conosco. E ao chegar do outro lado com as pessoas, cara, a gente reconstrói tudo. E aí, cara, eu liguei pro nosso conselho, eu mandei um áudio de quase 50 minutos. Foram 5 áudios de 10 minutos, cara. E meu áudio foi assim, cara, chorando por falar como assim eu fui visitado por Deus e falei assim, irmãos, eu tenho um sentimento que nós vamos para essa segunda opção. A gente vai fazer tudo para com todos. E se a gente sempre orou antes da tempestade, na margem do lado de cá, que a gente tinha fé, a crise chegou e não é por causa da crise que nós vamos acreditar no nosso potencial, nós vamos acreditar em Deus e nós vamos passar por isso. E nós vamos chegar lá com o povo. Então é o seguinte, eu queria pedir autorização de vocês, do conselho. A gente nunca, Bibo, sabe, véio, você vem aqui, os caras parecem que são ricos, velho, é tudo milagre. Mas a gente tava com dinheiro em caixa, cara, porque a gente tinha feito uma campanha para esse ano, que era para melhorar o departamento infantil. A igreja sabe disso, então a gente juntou, cara, quase 200 mil no nosso caixa. Eu tô falando isso aqui sem medo, porque qualquer pessoa na igreja, ela tem acesso a esses números. Então, a gente tinha, digamos assim, dinheiro para manter 1 mês, 2 meses da ponte, se não entrasse mais nada. Mas, cara, a gente tomou uma decisão doida, cara. A gente falou assim, irmãos, nós vamos gastar o que a gente tem aqui, o que a gente não tem, para servir as pessoas que a gente sempre serviu. E, cara, foi uma loucura, porque a paz que não estava permeada no meu coração antes dessa decisão, ela chegou de maneira assim, cara, poderosa e sobrenatural, cara. E não só isso. Quando a gente decide fazer isso, e de fato ser essa igreja para responder essas questões, a gente comprou, cara, de imediato 1.000 cestas básicas, isso significa mais de 50 mil reais, a gente comprou depois mais 1.000, e assim, cara, a igreja hoje se tornou também um hub do Transforma Brasil, onde todos os nossos espaços têm sido usados para a sociedade, onde as pessoas têm enviado doações e a partir dali a gente tem distribuído no estado inteiro. Então só esse mês, só nesses últimos 30 dias, cara, já passaram 90 mil cestas básicas pela nossa igreja, cara. E, cara, tava falando com você antes de começar aqui, hoje nossa transmissão de culto, a gente não tem dinheiro pra ter câmera boa, cara. Mas quem tem feito a captação da transmissão do culto, só pra você ter ideia, é uma empresa de não cristãos que chegaram na ponte por causa do testemunho de abraçar os moradores de rua, de entregar marmita. E os caras falaram assim, cara, a gente quer servir vocês. A gente falou, a gente não tem dinheiro, cara. E os caras falaram assim, a gente quer servir vocês porque a gente tem visto o quanto vocês têm servido a cidade. Cara, isso existe, cara. Isso é milagre. Então, a gente tem vivido, pode parecer um paradoxo, assim, uma loucura que eu vou falar, mas eu tenho comparado esse tempo, cara, a melhor fase da nossa igreja, cara. É um paradoxo porque a gente sempre achava que a melhor fase seria quando tudo estivesse prontinho. Cara, Deus tem, assim, cara, triturado nosso coração, assim, trabalhado de um jeito, cara, pra mostrar
mostrar pra nós quem faz é Ele, do jeito que Ele quiser, cara. Graças a Deus a gente tem conseguido abençoar não só os irmãos da nossa igreja, mas várias igrejas também, não só aqui no Grande Recife, mas no interior, no sertão. Nós temos vivido, cara, assim, um avivamento nessa crise. E eu termino dizendo uma coisa, Bibo, assim, essa crise, cara, ela pode ser vista como uma desgraça ou ela pode ser vista como uma grande oportunidade. E uma coisa que permeia meu coração é a seguinte, cara, as pessoas que não acreditam em Jesus ou que não têm fé na perspectiva de crença na igreja, que se diz a igreja de Jesus, elas vão ter dois sentimentos pós-pandemia. Alguns vão olhar para algumas igrejas e vão falar assim, eu quero conhecer mais sobre esse Cristo, eu quero conhecer mais sobre o porquê que esses caras fazem o que eles fazem. E outras vão falar assim, eu não quero nunca mais, cara. Nunca mais. Olha. Eu já não gostava de igreja, mas agora que eu não quero chegar mais próximo. Sabe por quê, cara? Aquelas pessoas que têm representado o evangelho, ou sei lá se é evangelho, cara, a religião no Brasil, a religião evangélica, cara, pra mim tem feito um desserviço desgraçado, cara. Meu coração tem sangrado de ver líderes religiosos, cara, vendendo semente mágica. O outro que agora só faz propaganda do governo. E eu não vou entrar em detalhe, cara, se você é pró ou contra o governo, cara. Mas, cara, eu fico indignado, assim, cara. É uma oportunidade tão linda, cara. Os pastores estão desesperados, cara, pra voltar aos seus cultos. Pelo amor de Deus, cara. Agora era a hora, bicho, da gente dar exemplo de ser o último a voltar. Eu não tô falando mal de quem voltou, não, porque tem cidade que, é claro, o contexto é diferente. Mas, cara, pra que apressar tanto, cara? Nós deveríamos ser as pessoas que iam dar exemplo. Mas a máquina é muito cara, Bibo. Assim, o povo tá muito preocupado na manutenção, cara. E, assim, meu coração tem sangrado, porque eu acho que a gente tem perdido, cara, assim, muito da perspectiva da oportunidade que essa crise tem nos dado, cara, de crescer em comunhão, de crescer como comunidade. E eu tenho certeza, cara, eu termino com isso, que pós-pandemia, cara, nós vamos ser uma igreja muito mais forte, cara. Legal, muito bacana. É porque, assim, as essências foram reveladas, né, Franco? A essência da Ponte, de alguma forma, e outras igrejas que eu conheço também, sempre tinham essa essência de ajudar, de se fazer presente na comunidade. Vocês, com a pandemia, isso reforçou a essência de vocês. Já igrejas que não tinham essa essência, né, de estar presente e dialogar com a cidade e tal, e pensavam mais só no culto público, e cada culto é um culto em si e tal, e estava preocupado só com a reunião, em manter a máquina, isso também acaba ficando mais evidente. Cara, interessante. E o que é legal, só pra deixar bem claro, talvez você, querido ouvinte, não prestou atenção em alguns detalhes, a igreja não virou uma ONG, tá, gente? A igreja não virou uma ONG. Se você pegou ali, eles continuam fazendo transmissão de cultos online e tal. Então, a igreja está sendo alimentada na palavra, tá? Então, isso não deixou de ser feito. A igreja não é uma ONG, tá? Antes que você saia por aí acusando o Guilherme Franco de ser um esquerdopata ou um teólogo da missão integral, e, né? Até porque nós aqui no Bibotalk também não temos sérios problemas com isso. Então o que acontece, cara, é muito legal, e ver também, Gui, que mesmo, né, com essas transmissões de culto online, vocês também estão pensando em coisas online para os de fora, né, com o Lounge e tal, que mistura fé e cultura também na produção de conteúdo pra internet. Muito bacana isso, cara. Daria pra gente ficar conversando, eu vou ter que te cortar, infelizmente. O meu editor já deve estar me xingando agora, porque esse podcast vai dar quase 1h20, e aí eu não quero brigar com o meu editor. Mas, cara, eu queria uma palavra final sua, fica à vontade aí. Não fica tão à vontade, né, mas uma palavra final pros nossos ouvintes aí, cara. Permaneçam fiéis, essa crise, enxerguem ela como uma grande oportunidade. Eu creio também que tem muita gente vivendo a perspectiva do vai passar rápido. Quem tá fazendo isso tá atrasado em percepção. A hora é agora, cara, de tirar a poeira, de entender que a sua vocação, ela é pro hoje, não é pra daqui a 2 meses, quando as coisas voltarem ao normal, até porque a gente não sabe. E, cara, não existe nada melhor do que você ter a certeza que você está diante do chamado ou da vocação que Deus de fato te chamou. Eu louvo a Deus, assim, cara, eu fico às vezes brincando, eu fiz tanta coisa na minha vida, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo, cara, assim, por saber de uma coisa especial, que nós trabalhamos para algo que é eterno, cara. Isso motiva o nosso coração. E obrigado, Bibo, assim, foi muito bom bater um papo, que Deus abençoe todos vocês aí. Desculpa foi muita história, cara, muito longo, mas foi um privilégio, cara, bater um papo com você. Te amo demais, tô morrendo de saudade de você, cara. Pois é, mano, quando passar, né, a gente se vê, permitindo Deus. Mano, foi um prazer ouvir tua história, histórias nos inspiram, e com certeza a tua história e a história da Ponte e dos teus amigos, elas nos inspiraram hoje neste episódio. Obrigado mesmo, cara, pela tua presença aqui no BT Cash. Valeu, cara. É isso, meus amigos, vamos ficando por aqui, semana que vem voltamos, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Não. Aí depois, cara, na edição ele vai juntar, tu nem vai perceber que teve esse erro. Tu vai ver que é a edição. Então. Ou tu acha que a gente é inteligente e sabe tudo de cor, os versículos, autores. Mano, a gente para no meio, vai pesquisar, tá louco? A edição que mente. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.